Então vamos orar. Deus, nosso Pai, soberano Senhor, justo e bom, que neste momento vem até nós, Senhor, toda a energia cósmica, toda a energia do grande Mestre Jesus, as energias solares, lunares, Senhor. E peço neste momento que se abra, Senhor, esse templo de luz e venha até nós toda a equipe consoladora, todos os trabalhadores, todos aqueles que aqui estão junto de nós, os vivos e os mortos. Nós agradecemos, Senhor, esta companhia e rogamos ao Espírito de verdade para que neste momento, Senhor, aqui estejam conosco. E eu evoco neste momento toda a equipe de Bezerra, Zezinho presente, a equipe médica, o nosso profundo abraço de saudade. Muito obrigada. Agradeço a presença de Eurípides, Benedita Fernandes, toda uma equipe, Senhor, de trabalho, de conquista, de realizações, que aqui realizaram, Senhor, em Presidente Prudente, nossos grandes companheiros, aqueles, Senhor, que caminharam pelas ruas, levando as mensagens de amor e de esperança, tocando os corações endurecidos, despertando, Senhor, pelos trabalhos de cura, dando a cada um deles um novo alvorecer, uma nova vida, Senhor, uma nova esperança. Abençoa, Senhor, este lar. Abençoe, Senhor, essa casa espírita, para que ela possa crescer e construir um mundo melhor. Abençoa, Senhor Bezerra de Menezes, este local, este ambiente, para que cada dia mais estejamos melhores. Obrigado, Senhor. O Mauro nos pediu que falássemos dos princípios básicos da doutrina dos espíritos. A doutrina é algo muito especial. Aqueles que a compreendem, aqueles que acordam para a doutrina dos espíritos, ela nos modifica, ela nos transforma, ela faz de nós outros seres. Nós adentramos as casas espíritas com aquela ansiedade, com aquela vontade de compreender, de saber o que seria melhor para nós. E à medida que passamos a porta do centro espírita, nós sentimos o aconchego, o amor dos espíritos que nos alentam, que nos ajudam, que nos dão a força. Muitos companheiros, grandes companheiros aqui presentes, vivos e mortos. Estou falando de companheiros, estou falando de vivos e mortos, que aqui estão junto de nós. Isso é uma felicidade. Bendito aquele que compreende a doutrina dos espíritos. Então nós vamos falar da criação. Deus cria constantemente. Constantemente os mundos são reformados, modificados, porque a essência divina, ela se projeta pelo universo, pelo cosmos. Nós estamos dentro desse hálito divino. Cada um de nós que caminhamos aonde quer que seja, quer aqui no Brasil, quer na Europa, quer nos mares, nos montes, lá passa a energia do Criador. E quando nós queremos sentir essa energia, como que eu posso sentir a energia do Criador? Eu posso sentir na hora em que a minha alma ela se eleva profundamente,
e eu consigo assimilar as partículas divinas que tocam a minha alma, tocam o meu perispírito e tocam o meu corpo físico. Esta percepção faz de nós uma mudança gigantesca dentro de nós. Todos os nossos átomos, todas as nossas energias podem ser mutantes. E elas mudam, e elas se reformam, e elas se modificam. Então, as partículas do Criador, elas chegam até nós, ampliam todo o nosso potencial da nossa alma. Por isso, todo espírita precisa orar. A nossa força de crescimento, de aprimoramento da doutrina dos espíritos é a prece. Não pode ser esquecida nunca. Todos os nossos ideais, todos os nossos pensamentos, quando nós evocamos essa força superior do Criador. Deus é bom, Deus é justo, é único, onipotente. E essa força de Deus, que cada um de nós podemos sentir, basta que nós aprendamos a observar. Então, onde você estiver, no alvorecer, no entardecer, quer no seu carro, às vezes, quer em qualquer recanto, e que você para e tenta absorver essa grande energia, você se cura. Nós nos curamos, nós nos modificamos, porque a energia do Criador, essa energia cósmica, ela é inerte. A energia cósmica, ela é inerte. Ela só se movimenta pela nossa vontade. Quando a minha alma roga, suplica, que nós queremos nos melhorar, eu quero me curar, eu quero me fortalecer, eu quero vencer, nós assimilamos essa energia. E ao chegar em nós toda essa energia, ela vai transmutando em todo o nosso ser, em todos os nossos chakras. E nós vamos evoluindo constantemente até que nós possamos um dia compreender melhor o Criador. Porque nós ainda nos falta um sentido para entendermos Deus. Nós ainda não compreendemos que a nossa capacidade de entendimento, ainda não chegamos a alçar esse voo de percepção, mas no longo da nossa jornada, com certeza, nós vamos conseguir. O que a doutrina vem nos provar? O que a doutrina me traz de grandiosidade para mim? Ela vem falar da existência dos espíritos. Os espíritos sempre se comunicaram ao longo da vida humana. Nós temos comunicações dos espíritos há 10.000 anos atrás, 15.000 anos atrás. Os espíritos sempre se manifestaram. Mas o homem, neste nosso período, pelo seu egoísmo, pelas suas fraquezas morais, começou a impedir que nós tivéssemos acesso à grandiosidade dos espíritos para ouvir e meditar. Por que essas manifestações, elas vêm como base doutrinária? Porque nos explica de onde que nós viemos,
para onde nós vamos e o que estamos para fazer aqui. Então, Deus nos cria de um ato. Um ato. E na medida em que nós vamos crescendo, nós transformamos em 2 atos, 3. E assim, nossa alma vai multiplicando e criando luz. Luz. Mas nessa jornada, nós caminhamos pelo reino mineral. Nós estávamos lá no reino mineral com um aprendizado ainda, com partículas nesse caminhar. E este é o grande projeto da criação divina. E nós então evoluímos no mineral. Nós não estamos dentro nem do ouro, nem da prata, nem da pedra, nem de nada. Nós somos partículas de forças eletromagnéticas atômicas, que é a alma. E ali ela faz as suas experiências de trabalho, de crescimento. E quando nós alçamos voos maiores, nós então somos encaminhados para o reino vegetal. E novamente a caminhada do espírito. Também não estamos dentro das plantas. Mas o que nós fazemos na nossa pequenez de um átomo, assimilando energias de Deus, de tudo que está ali? Eu estou aprendendo com a minha pequenez, simples e ignorante. Nós, nesse período, vibramos. Nosso trabalho é fazer as plantas crescerem. É fazer as flores ficarem lindas. É dar condição que dê muito alimento. E nós trabalhamos em multidões, imensurável. Os espíritos da natureza. Grandiosos desse trabalho. E assim, velamos e cuidamos de toda a natureza. Faz parte da evolução da alma. Então, a alma se evolui dentro do trabalho, dentro do crescimento. Aí nós caminhamos nesse reino e aprendemos tudo o que podíamos ter aprendido para desenvolver, crescer, aprimorar. E o homem sempre estraga o trabalho dos elementares, que vela e que protege, mas eles são fortes e corajosos. Estão constantemente a renovar as sementes. Aquele que vive um pouco na roça, no meio da terra, basta que uma poeira lance uma semente no chão, ela nasce. As pessoas falam que não nasce, mas se você deixar uma roça, lá nascem todas as sementes, você já não entra mais lá dentro. Porque é pródigo. Deus, trabalhando com os espíritos, é pródigo. As sementes crescem, se desenvolvem num grande trabalho dos espíritos elementares. Crescemos. Vamos passar para o reino animal. Nossa primeira experiência dentro dos corpos. Desde o microcósmico ao macro. Nossa experiência, então, começa a desenvolver os nossos sentidos. Nós começamos a aprimorar e ter nossos primeiros sentidos. Mas quer que estejamos no mineral, no vegetal, no reino animal, nós não somos responsáveis ainda. Estamos aprendendo. Nós estamos crescendo e evoluindo. A alma, nesse período, caminha por várias experiências. Em todas elas, quer no mar, quer nas águas, quer na terra, quer onde quer que nós façamos experiência. Porque o que vale para a formação da alma é a experiência. Quando nós chegamos num limite de crescimento, Deus nos dá o selo da humanidade.
nós recebemos o selo. Daqui para frente, nós seremos humanos. E aí começa a nossa experiência como humanos. Quer ainda nos mundos primitivos, de aprendizado, nós assimilamos aquela experiência. Por mais singelas que seja a nossa alma, nós sentimos o frio, o calor, aprendemos o fogo, a plantação e vamos crescendo. Como também cresce dentro do homem o bem e o mal. Nós temos uma capacidade muito grande, e pela nossa pequenez, de diferenciar o bem do mal. E a experiência humana, então, porque é mais fácil fazer o mal do que fazer o bem. Então, nós caminhamos nos mundos primitivos, nesse grande aprendizado da alma. E chegamos aqui no mundo de prova e de expiação que nós estamos agora, para passar para um mundo de regeneração. E na nossa experiência agora de prova e de expiações, por quê? A doutrina dos espíritos não existe castigo. Não existe castigo. Nós não temos karma. Tá? Você nasceu assim, vai nascer assim, vai morrer assim, que você está no karma. Não existe karma. Quando estudamos profundamente a doutrina dos espíritos, não existe o castigo e não existe o karma. Nós, de livre e espontânea vontade, que a gente é livre, existe a nossa liberdade, quer para fazer o bem, quer para fazer o mal. E Deus, na sua grande sabedoria, nas suas leis imutáveis, porque as leis divinas não mudam, elas são justas e corretas. E toda vez que nós erramos, nós temos que fazer de novo. Fazer de novo. Igual criança. Faz de novo. Aí você faz errado, faz de novo. Mas é da mesma forma, se a gente manda o bendito do pedreiro levantar a parede e ficou mal feito, a gente derruba tudo e faz de novo, até ficar certinho. E essa é a experiência do homem, acertar tudo o que ele fez de errado. Quer com os filhos, quer em qualquer prova, quer no mundo que ele está agora, quer no comércio, quer na indústria, quer no campo, quer na roça, quer como médico, quer como dentista, quer como político, quer o que você quiser ser. Qual vai ser a diferença? Nós, no nosso processo de retorno para o mundo espiritual, nós voltamos a ativar na nossa mente tudo o que fizemos. E quem julga o que somos? Quem que é o julgador? Nós. Por quê? Porque eu tenho dentro de mim, de uma forma direta, dentro de mim a justiça. E eu mesmo avalio o que eu fiz de errado. Então, quem se pune é o próprio homem. Nós nos punimos pelo erro. Porque ao enrolar a fita desta reencarnação, se foi muito agravante o nosso erro, marca de uma maneira muito forte. Se esses momentos não foram agravantes, que podem ser borrados e modificados, não é aí que surge um novo refazer. Se a nossa experiência, eu acredito, 50%, Deus já releva. Agora, abaixo de 50%, eu acho que Deus manda fazer de novo. Faz de novo, igual criança. O aprendizado é esse. Então, nós, quando viemos e reencarnamos aqui, nós trazemos a experiência do passado. O que nós já aprendemos, não precisamos aprender mais. O que nós fomos, nos dedicamos, não vamos aprender mais, porque já foi uma experiência
de aprendizado. Se você foi um bom médico, você não vai voltar médico de novo. Só se ficou falha nesse seu sistema, aí você vai ter que voltar. Se você foi agricultor e deixou falha no seu sistema, você vai voltar e fazer de novo. Da mesma forma é a educação dos filhos. Quando educamos mal os nossos filhos, nós temos a bênção de recebê-los de volta. É uma bênção receber os filhos de volta. Porque eles vêm com aquilo que nós criamos em vida passada. Criamos nossos filhos do jeito que queremos. E aí os benditos voltam. Lindos e bonitinhos, fofinhos, lindinhos. Mas volta por quê? Porque a nossa educação moral foi falha. Foi falha. Não é ficar, ai, eu estou de castigo, é um karma, meu filho. Não. Você veio aqui para modificar esse bendito do teu filho. Então, você ora pelo teu filho antes de nascer. Depois que nascer, você ora também. E ora por ele até os 100 anos. Não para nunca de orar pelo teu filho. Porque faz parte da nossa criação. E é por isso que nós encontramos nessa experiência com os espíritos, dentro da reencarnação, retorna a família. A família. Quer que a família seja amiga, quer que a família seja inimiga. Eles retornarão no seio da nossa família. E aí, nós recomeçamos tudo de novo. Porque o nosso aprendizado no mundo dos espíritos é grandioso. Ah, você estuda, você aprende, você cresce, você se melhora, você faz todas as faculdades que você quiser. Pode estudar filosofia, tudo. Mas chegará um dia que você será chamado para o processo reencarnatório. E esse processo reencarnatório, você vai trazer na reencarnação o seu passado. O meu passado. O que eu fiz. O que eu realizei. Estava arquivado. Todos nós erramos. Quem não errou? Quem não cometeu erros? Todos nós cometemos erro. Nós aqui não somos um melhor do que o outro, mas pelo contrário. Todos nós temos defeito. Mas nós estamos aqui para dizer, a nível de doutrina espírita, que todos nós podemos tirar o defeito. Essa é a grandiosidade da doutrina. Não existe o castigo. Mas existe a recuperação da alma. Eu preciso auto-recuperar. E como eu vou me modificar? A hora que eu oro profundamente para Deus, eu digo, Senhor, tire de mim o meu orgulho. Eu preciso me libertar dessas energias espirituais, do meu orgulho, da minha vaidade, do meu egoísmo. Eu preciso me libertar. Quando a nossa alma faz essa súplica ao Criador, que nós assimilamos a energia de Deus, nós começamos a mutação, a transformação. E aquelas partículas enegrecidas e escuras da nossa vaidade, da nossa maldade, que nós tenhamos sido o que quiser. Nós começamos a autoeliminação. Porque nós temos duas forças, de atração e repulsão. Então eu trago para mim a energia do Criador e peço para retirar de mim o meu egoísmo, o meu orgulho, a minha doença. Nós podemos nos curar
não tão agravante, mas nós podemos melhorar muito quando nós oramos por nós. A cura do nosso corpo físico, quando tem algo errado no nosso corpo, qualquer energia, nosso corpo dói. Nosso corpo dói. Por quê? Essas energias escuras, elas impregnam em nós. Só quando você ora, você expulsa para fora, lança para fora, retira para fora, tudo aquilo. Mas nós temos pouco hábito de orar por nós. Eu falo por mim mesmo, porque a gente levou muito tempo para aprender que nós tínhamos que orar por nós e curar a nossa coluna. Então a gente passa muito tempo passando pomadinha. Eu sou uma delas. Passei muito tempo passando pomadinha. Mas a doença estava arquivada e eu precisava tirá-la, expulsá-la, modificá-la. E no lugar das partículas doentes, enfermeiristas, eu preciso colocar a luz. A energia cósmica, que ela é inerte, mas quando trabalhada pela minha vontade, o meu desejo, eu transformo em energia curadora. Eu transformo em energia curadora. Não é só para me curar o outro, mas para curar a mim na minha jornada evolutiva. Então, quando nós aprendemos a autocura, nós nos preparamos para a jornada evolutiva, a conquista. E é esse o nosso grande trabalho como espírita. Nós não viemos aqui para passar por esse karma, você nasceu assim, vai morrer assim. Não existe isso dentro da doutrina. Você nasceu aqui para mudar, para reformar, para tirar os seus defeitos e colocar todas as virtudes. Então, esse efeito moral que nós temos dentro de nós é um efeito de prece, um efeito da prece. Observa que quando você ora pelos teus filhos, você cura eles. Quem já fez essas experiências de orar pelos filhos? Quando nós somos insistentes na cura do nosso filho, ficamos ali, tum, na cabeça dele, nós curamos nossos filhos. Mas nós não temos essa mesma garra de curar a nós. E é essa que a doutrina dos espíritos vem nos colocar, essa força responsável pela essa mudança fluídica futura no nosso organismo, na nossa vida. Será que é errado? Ora, se eu errar porque eu estou com dificuldade financeira, você deve orar muito. Rogar a Deus que você tenha inteligência suficiente para sair do imbróglio que você mesmo criou. Você não veio aqui para passar por aquele imbróglio. Você veio aqui para refazer o que você fez errado em vida passada. Então, essa diferença de refazer é que é importante dentro da doutrina. Porque a maioria de nós queremos esperar que alguém nos cure. Nós vamos às casas de cura esperando que alguém nos cure. Essa casa aqui foi linda e maravilhosa. E nós temos médiuns curadores que nos curavam das dores, das doenças, das obsessões. E nós vamos às casas espíritas com esse mesmo propósito, às vezes, da nossa cura. Mas nós, espíritas, precisamos lembrar que essa força é nossa. E é isso que nós vamos trabalhar doravante. Porque a doutrina nos prepara para o amanhã. Para o amanhã. E ao retornarmos ao mundo dos espíritos, neste processo evolutivo,
da criação da nossa alma, nós vamos para as reencarnações que aqui voltam. E nós retornaremos. Retornaremos. Então, nós, ore muito pela tua casa, pelos teus filhos, pelo teu crescimento, pelo aprimoramento, pela tua vida. Por pior que ela seja, ore mais. Está mais difícil, ore mais, aumente. Aumente. E eu digo com sinceridade, se alguém orar corretamente por mais de 3 anos, 4, você muda a tua vida. Muda a sua vida. E eu não tenho medo de falar isso. Nem um pouquinho eu não tenho medo. Porque aquela pessoa que ela ora por ela, pelos filhos, ela muda. Agora, ela não muda como? Uma prece, daqui 1 ano vai fazer outra, né? Só no dia do aniversário. Só no dia dos mortos. Não vai funcionar. Isso não funciona. Mas à medida em que a alma cuida dela, nós vamos crescendo de uma forma gigantesca. E esse aprimoramento nosso, nós vamos passar por vários mundos, por várias experiências. Existem mundos invisíveis, mundos visíveis, mundos bons, mundos maus, mundos que nós estamos de prova e expiação, mundo de regeneração que é esperado. Como que nós vamos chegar no mundo de regeneração? Como? Vai cair do céu e um anjo guardião vai chegar aqui? Você vai para o mundo de regeneração? Ou é você que vai se apresentar lá? É nós. Porque a nossa alma, ela deve estar com mais partículas luminosas do que partículas escuras. Então é o brilho da minha alma, é o brilho do meu crescimento, é a minha inteligência, é a minha capacidade. Então a alma cresce por si só. Não só esperar pelos outros, porque nós temos uma cultura muito antiga, que é a igreja que cura, a igreja que vai levar para o céu. Eu vou ali no benzedor, o benzedor me cura, eu vou para o céu. Alguém me cura e eu vou para o céu. Será que vai? Não. Porque o mérito é do outro. O mérito é daquele que trabalhou. Então, todas as partículas que foram colocadas em mim, se eu não der vida para ela, ela não cresce. É igual tomar passe. Eu adoro tomar passe. Eu saio leve. Mas você multiplica esse passe em você? Você potencializa essa energia que veio até você? Não, nós somos felizes. Saímos repestelados, tudo bonzinho, prontinho. Essa diferença, que aos poucos nós vamos nos habituando a mudar, é que vai transformar nós espíritas. Nós espíritas. Porque nós espíritas, às vezes, esperamos que algo venha do céu. E na maioria das vezes, não vem. E o espírita fica decepcionado. Ah, não quero mais ser espírita. Foi no centro 1 ano, 2, 3, não deu. Não funcionou. Por que não funciona? Não funciona porque você só recebeu. Você só recebeu. E você precisa unir a energia dos espíritos superiores e mudar dentro de você. Respirar. Nossos centros de força vão trabalhar constantemente nisso. Todas as células do nosso corpo. E nós, espíritas, temos algo assim impressionante. Medo da morte. A maioria tem medo da morte.
Você se lembra a hora que você nasceu? Você lembra? A hora que você nasceu, a hora que você acordou aqui, abriu os olhinhos, gritou, chorou, fez xilique? Não. Morrer é a mesma coisa. Nascer e morrer é o mesmo processo. Não existe dois processos, existe um só. Quando nós morremos, vai desligando o nosso centro de força. Até desligar esse último centro de força, o coronário. Aí nós desligamos o corpo e o perispírito. Desliga-se dele. Agita-se o perispírito. E o mesmo processo é o nosso reencarne. Quando nós voltamos aqui, também aciona todo o nosso sentido. Então, nós vamos receber toda aquela energia. Então, nascer e morrer não faz diferença. Qual vai ser a bendita diferença após a morte? Nosso corpo. O corpo espiritual. Mas nós já falamos aqui como que você vai deixar ele leve. Se começar a orar agora, todo dia, para de manhã, faz 15 minutos de prece e pede para Deus saúde, paz, alegria, felicidade, esperança, coragem. Você transmuta essas energias. Quando que eu fico ruim? Quando eu levanto de manhã, ai, que dia triste, tá chovendo, aí pronto, aí já vai. Você já fica aquele dia, um dia complicado. Então, eu quero morrer e trabalhar no mundo dos espíritos. Então, você tem que estar pronta para trabalhar. O que você precisa para você morrer e trabalhar? Não chegar tão pesada lá. Não falo de 140 quilos, nem de 130, estou falando de partícula, leveza. Então, quando nós estamos mais leve, a alma, rapidamente nós não incomodamos ninguém. Nós podemos ser levados no seio da nossa família, uma colônia espiritual, para uma faculdade, um pronto-socorro. Nós podemos fazer muitas coisas. O que não os espíritas não entendemos? Por que as almas sofrem? Por que as almas benditas estão nas regiões umbralinas? Por que elas foram parar naqueles lugares sujos? A mente da alma. É a mente. E é isso que nós, espíritas, precisamos entender. O pensamento. O pensamento. O ódio, a raiva, a vingança, o desamor, cria essa egrégora suja à minha volta, como uma fumaça. E eu atraio outros espíritos iguais a mim. Então, se eu não quero ficar escura e encontrar um trabalho do lado de lá, que é o que todos nós queremos, e eu também quero que todos vocês vão trabalhar do lado de lá, porque é muito importante trabalhar. É muito mais fácil arrumar um emprego do lado de lá do que você achar um bendito de um médium corajoso, que entra nas regiões umbralinas e vai tirar os espíritos. Aí nós precisamos de um bendito de um médium. Eu sempre digo, será que na nossa família existe um médium que vai nos atender após a morte? Raramente a nossa família está crescendo, que os filhos, netos e bisnetos estão aprendendo a orar. Mas se a nossa família ela já ora, já cresce, já entende, será mais fácil após a morte. Porque vão orar por nós. Então, o espírita não precisa falar assim, deixa, fulano morreu, deixa ele quietinho lá. Não existe isso para nós espírita, por quê? Nós precisamos ver se a bendita da nossa família está boa, está bem, está hospitalizada, está trabalhando, o que ela está fazendo? Isso é um ponto básico. Nós, espírita, tem que conviver com essa vida. Vivemos nas vibrações altas e podemos observar
a analisar e ajudar essas vibrações mais densas com o nosso pensamento e nosso coração. E todo esse trabalho chama-se evolução da alma. A nossa alma evolui e vai continuar evoluindo. E como que eu vou evoluir? Trabalho. O trabalho é a evolução. Não tem como nós pararmos e pensar que nós vamos virar santo sem trabalho. Nós trabalhamos desde os reinos inferiores da natureza, no mineral, no vegetal, no reino animal, nos reinos dos homens. E quanto maior o nosso espírito agigantar, maior será a nossa irradiação, maior será a nossa capacidade de auxiliar, de vibrar, de curar. Esse é o ponto-chave da doutrina dos espíritos. A evolução e a educação humana. Então, nós vemos em todos os lugares. Falamos do Cristo, falamos de Deus, mas esse Deus, esse Cristo, nosso anjo guardião, não está longe de nós. Muito pelo contrário. Está muito pertinho. Basta que nós entendamos a simplicidade da doutrina dos espíritos. É difícil, às vezes, de entendê-la, como Kardec fala. Devemos falar de maneira mais simples, para que todos possam entender essa doutrina que vem com a sua filosofia, a sua bondade, a sua misericórdia. E assim nós finalizamos. Eu abro para perguntas e respostas. Alguém tem alguma pergunta? Alguém gostaria de perguntar? Nossa alma é imortal. A partícula divina que nós recebemos na criação, ela é imortal. Jamais vamos morrer. Ela vai caminhar pelos mundos, até os mundos felizes e celestes, absorvendo o que há de melhor para o nosso espírito. O perispírito é um agasalho e que dá para a alma um corpo fluídico, mutável, ele se muda, ele se transforma. O perispírito recebe todas as emanações, do bem e do mal. Então, nós recebemos em todos os lugares que nós estamos, nas ruas, nas calçadas, eu recebo esta emanação dos humanos, de qualquer lugar, bem ou mal. Meu perispírito absorve. Quando ele absorve, e ele não é tirado, esse fluido ruim, de ódio, de raiva, de vingança, ou de paniquito qualquer, eu vou passar ainda por um filtro do duplo etérico. Se o duplo etérico não conseguir filtrar aquele ódio, aquela raiva, aquela vingança, aquela coisa ruim, eu vou passar para o corpo físico. Meu corpo físico vai ficar doente. Eu vou ficar doente. Então, como que eu vou trabalhar? É a prece. As emanações que eu sinto, e elas não são boas, eu vou orar por mim até que eu modifique todo o meu perispírito. E não passe nada para o meu corpo físico. Tirar do meu corpo físico essas emanações. Porque essas emanações de dores, de ódio, de raiva, nos deixarão doentes e enfermos.
E se ficar muito mais tempo, eles criarão doenças mais agravantes. Então, a alma precisa se orar por ela todos os dias. Ela agrava, mas o impacto maior está no nosso perispírito. E depois no corpo físico. Então, ore muito por vocês. Não sei se te respondi,